Fala, pessoa ensolarada, hoje eu vou explicar para vocês o que é a filosofia por detrás do Ho Oponopono. Bom, eu conheci o Ho Oponopono através do mantra das 4 frases e para mim naquele primeiro momento não fez sentido algum, beleza? Eu não consegui sim, entender e nem me conectar com o que isso na verdade queria dizer e me apresentaram numa situação que eu entendi, pô, então eu tenho que pedir perdão e eu não queria pedir perdão, isso não fazia muito sentido para mim naquele momento, entende? Tipo, era turvo e pode ser que para você também. Depois de um tempo, eu conheci, através da Beth Russo, que traz uma abordagem própria, né, com o Ho Oponopono mágico, talvez você também a conheça. Ajudou a popularizar demais, né, e eu conheci mais por conta dela. E depois ainda fui um pouco mais a fundo, entendendo a filosofia havaiana milenar, que é o que eu quero dividir com você hoje aqui. Então o vídeo se trata disso. A gente vai entender, mergulhar um pouco mais a fundo, você vai entender camadas que torna isso uma filosofia robusta e ao mesmo tempo uma ferramenta muito prática para a gente usar de fato todos os dias, a todo momento, no nosso cotidiano. Mas faz o seguinte, se você já é inscrito aqui no canal, já deixa o like no vídeo porque você sabe que você vai gostar. Eu tô tomando, gente, um chá de gengibre aqui com vocês. Sempre cuidando, abençoando a minha garganta. E caso você não me conheça, gente, estou aqui do canal Sol Crespo, meu nome é Thomas Mariano, estou aqui dividindo sempre com vocês conhecimento da minha jornada de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, expansão da consciência, para que você possa ocupar o seu centro. Porque você tem o poder de se autocriar. Caso você ainda não saiba disso, você vai saber um pouco mais aqui no vídeo, e caso você saiba, mas não sabe como lidar com isso, você vai aprender ferramenta muito prática aqui agora no vídeo de hoje. Deixa eu tirar com todo respeito meu incensinho aqui, que ele fez uma vibe gostosa na casa, mas não precisa ficar na minha cara, né? Esse incenso aqui que veio lá do Egito, gente. Muito feliz que ele tá comigo aqui até agora. E deixa eu dividir um parênteses aqui, mas ao mesmo tempo que tem tudo a ver com o vídeo, eu tô pra me mudar, né? E aí eu tenho uma vida meio pseudo-nômade, pra quem não me conhece e não sabe disso. Então as casas que eu alugo são casas temporárias, né? E aí esse é meu último mês nessa casa e eu ainda não sei pra onde eu vou exatamente. O que obviamente leva a gente pra um lugar, em um momento como esse, de muita angústia e uma certa ansiedade, né? E vários outros momentos que eu experienciei isso, eu fiquei muito ansioso, do tipo, flagra, tem menos de um mês para minha mudança e eu quero ir para um determinado bairro, e aí preciso encontrar casas nesse bairro, e as casas nesses bairros são muito caras, e aí são preocupações com a matéria, com o dinheiro, a preocupação com o local, e tudo isso gera muita angústia, né? Muita ansiedade, de fato. Eu experienciei isso várias vezes desde que eu cheguei aqui em Florianópolis, que é onde eu tô agora, lá em Salvador, então, muito mais. E tudo que eu vou te ensinar hoje no vídeo de hoje aqui é o que eu tenho praticado, que me coloca numa situação onde eu estou muito mais tranquilo, o que soa muito loucura, tá? Tudo que eu vou dizer no vídeo de hoje, que eu tenho dito aqui no canal, foge o senso comum, foge a como a gente vive normalmente. Então é para suar mesmo louco, é para viver enquanto louco. Caso isso não tenha ficado claro para você, o que eu estou propondo aqui não é viver do jeito normal, porque eu parto do princípio da realidade que viver normal significa viver adoecido, com as mais variadas crises, com a saúde mental debilitada, saúde física sem bem-estar. Então eu não me interesso e eu não estou falando para quem está querendo viver normal. Eu acho sempre importante repetir, fincar essa bandeira, porque você e eu precisamos repetir. E a gente, via de regra, está sempre repetindo coisas que nos colocam para baixo, coisas que nos colocam numa vibração ruim, coisas que nos adoecem. Então é importante que aqui a gente esteja se fortalecendo nessa perspectiva mais positiva e promissora de que a gente pode sim se autocriar, mas no sentido de viver bem. É para isso que eu estou aqui desde sempre, desde o começo desse canal. Num lugar de um tanto quanto de persistência, né? Mas ao mesmo tempo hoje de também ajudar a fortalecer esse caminho para outras pessoas que se identificam com isso. E aí o que eu fiz ontem e hoje foi muito especial. Eu quero uma casa agora e finalmente eu acho que eu estou pronto aqui, eu estou em Florianópolis, em criar uma relação de casa. E não fazer isso algo tão pontual, tão temporário. Como que tudo que eu já falei para vocês e como que eu pratiquei isso aqui, né? A gente não atrai pra gente, a gente não cocria aquilo que a gente quer. A gente cocria aquilo que a gente sente, aquilo que a gente emana, aquilo que a gente vibra, aquilo que a gente é. Porque o que eu penso dá match com o que eu sinto e o que eu sinto dá match com aquilo que eu ajo, que eu tenho condições de agir. Você só está assistindo esse vídeo porque você está no youtube.com/solcrespo. Se você estiver no youtube.com/solliso, você não vai ver esse vídeo, porque isso aqui é uma sintonia, entende? Da mesma forma, eu só vou me sintonizar com essa casa gostosa que eu estou co-criando aqui, na minha intencionalidade, quando eu estiver vibrando de maneira que eu quero para essa casa. Nesse sentido, ontem eu me permiti mudar os móveis de lugar aqui nesse espaço, que é um espaço pequeno, mas muito acolhedorzinho, inclusive, e também trazer plantas para dentro de casa. Porque toda vez que eu moro, que eu tenho uma casa minha, eu tenho plantas, sendo que eu não estava me importando com isso, justamente porque eu não estava criando essa relação de casa. Então, se eu tô, olha, veja bem, o que eu estou querendo dizer é, ao invés de eu estar mega ansioso
por aquilo que eu não sei, eu estou trabalhando vibracionalmente antes de trabalhar na matéria. Então, antes de eu estar entrando em contato com as casas, eu estou tendo clareza vibracional de qual é a casa que eu quero para mim, de como eu quero que essa casa seja, e eu estou vivendo na casa que eu estou atualmente como se já fosse essa casa que eu quero para mim. Então, já modifiquei o espaço, trouxe plantas para dentro de casa, estou construindo uma vibe que dessa maneira eu estou apoiando o meu campo vibracional que vai sustentar as minhas ações coerentes com esse campo vibracional e assim eu vou conseguir agir de maneira mais facilitada para alcançar o resultado que eu quero, que é essa casa confortável do jeito que eu tenho sentido que essa aqui já está sendo. Beleza, fechando um parênteses enorme, né, aqui, mas bem ilustrativo. E o que o Ho Oponopono tem a ver com isso? O Ho Oponopono nos ajuda a todo tempo a sair de uma frequência X e ir para outra frequência. Que outra frequência? A frequência do amor. Eu gosto de começar explicando da seguinte maneira. Segundo o Ho Oponopono, a gente tem duas formas da gente seguir a nossa vida. Via de regra, em totalidade na nossa sociedade, estamos vivendo sendo guiados pelas memórias. O que são as memórias? Crenças limitantes, nossa criação social, o lugar social, nosso lugar de origem, todos os estigmas, os paradigmas que estão aqui, ó, consolidando e se fixando na minha mente, a minha mentalidade, tudo isso o Ho Oponopono chama de memória. Tudo aquilo que minha mente consciente, aqui, subconsciente, fixou nela, sabe? A forma como eu vejo a vida, como eu aprendi a ver a vida, a forma como eu vivo então. Isso é viver pela memória, e a gente pode viver pela inspiração. O que é viver pela inspiração? Viver pela inspiração só acontece quando eu limpo essas memórias. Então, em outras ferramentas que você já pode conhecer, como outras terapias e outras filosofias, a gente vai trabalhar sobre crenças limitantes, sobre mentalidade, seja lá o que for. Dentro do Ho Oponopono, esse trabalho, que significa fazer a limpeza, fazer a purificação das memórias, quando a gente faz isso, a gente abre espaço para receber a inspiração. Inspiração é quando a gente entra em contato com a divindade e a divindade nos inspira. Nos inspira a quê? Nos inspira a agir, nos inspira a modificar uma ação, nos inspira a modificar a nossa vibração, nos inspira. Então, o Ho Oponopono, ele serve para isso, é uma ferramenta para resolver problemas. Que problemas? Seja lá qual for, como você querer uma casa nova que você não tem, como um problema de saúde, como um problema no relacionamento, como um problema de dívida, todos os problemas que nós temos. Mas o primeiro princípio, digamos assim, para que a gente possa usar a ferramenta, é a gente se tornar parte do todo e reconhecer que eu sou parte do todo. Eu faço isso tomando 100% de responsabilidade sobre aquilo que me atravessa. Então, se existe um problema se manifestando na minha vida agora, como isso está na minha vida, eu reconheço que eu estou criando isso para mim. Então, não tem espaço para praticar o Ho Oponopono no lugar da vítima. Eu sei que muitas vezes, eu pelo menos foi assim, e sei que muitos de vocês provavelmente também, a gente vê os vídeos na internet e a gente quer uma mágica milagrosa. E a gente não percebe que a gente está fazendo o tempo todo as práticas e repetindo mantra, querendo, sei lá, pela lei da atração, atrair alguma coisa grande, boa, extraordinária, sem modificar essa vibração interna, que ainda assim está na vítima. Na vítima esperando que, sei lá, um mantra que eu vou repetir me salve, sem ter a dimensão de que eu estou usando a ferramenta, não é a ferramenta que está me usando. E aí, quem é o você que usa a ferramenta? É um você vitimado, incapaz, ou é um você que entende que você consegue se construir e construir melhor para você? Então, vamos lá. A primeira parte para a gente usar o Ho Oponopono é a autorresponsabilidade. Ou seja, eu criei isso para mim. Eu criei você estar me assistindo aí agora. Eu criei os problemas que eu tenho. Eu criei as discussões que eu tenho, entende? Como eu criei? O Ho Oponopono não se importa com isso. Não é uma prática mental racional. Absolutamente não é. Então você não precisa ter a resposta de tudo. Porque lembra, são memórias. Ou outra palavra que o Dr. Rinley usa, são dados. Então a gente está reencenando dados, informações, memórias, que são essas crenças, ou como a Beth chama, os programas sabotadores, né, que estão sendo reproduzidos aqui. É como se eu tivesse sido programado e isso estivesse se repetindo, repetindo, repetindo. Então não preciso tomar nota ou consciência de por que eu criei essa situação indigesta para mim. A única coisa que eu preciso fazer é limpar. E o que é esse processo de limpeza? O Ho Oponopono é um processo de arrependimento, perdão e transmutação. Pega a visão. Arrependimento, perdão e transmutação. Como na prática isso funciona? Espero que. Eu sei que é muita informação, mas é isso. Eu estou tentando trazer aqui para vocês para deixar você mais ciente do que isso significa. Uma vez que eu tomei posse de que eu sou um com todo,
e de que eu sou responsável por isso que está me atravessando, de alguma maneira, alguma parte em mim, alguma memória em mim, algum dado, alguma informação, mesmo que no nível subconsciente, criou esse BO aqui que eu estou vivendo agora. Então, se essa parte de mim criou o fato de que faltam alguns dias para eu ter uma casa nova e eu não sei para onde ir, e eu tenho medo de ir para uma casa que não tenha dinheiro para pagar, vocês estão entendendo, né? Um problema. Pegando esse meu problema aqui emprestado. É um problema e o Ho'oponopono é uma ferramenta para resolver esse problema. Primeiro, eu reconheço que alguma parte em mim, que eu não sei qual, criou isso para mim. Por que a gente reconhece que a gente é 100% parte responsável por isso que acontece? Para gerar culpa? Não, de maneira alguma, pelo contrário. Porque quando eu sou responsável por isso, logo eu tenho o poder de ação de me liberar disso. Então, nenhuma vírgula de segundo a gente fica com a culpa. Quando eu me assumo 100% responsável, a minha segunda coisa a fazer é limpar, seja lá o que for. Eu limpo, eu faço a limpeza, eu faço a purificação. O tempo todo. A prática do Ho'oponopono é uma prática de limpeza. É assim que a gente corrige o erro, limpando. O que você limpa? Limpa tudo. Eu limpo esse microfone antes de gravar, eu limpo esse vídeo enquanto eu estou editando, eu limpo o meu chá enquanto eu estou tomando. Você pode limpar tudo e qualquer coisa que te atravessa, porque você reconhece que você é um com o todo. Então, se você já partilha, né, de uma prática, de uma filosofia, de uma busca, de uma compreensão esotérica do mundo, você entende que Deus, a divindade, está dentro de você, você faz parte de Deus e você faz parte do todo, porque Deus está manifesto em tudo, em todos os objetos, em todas as pessoas, todos os seres vivos, todas as plantas, tudo. Deus está em tudo. Então, o Ho Oponopono parte dessa, tem isso por detrás. Dito isso, como que na prática essa limpeza é feita? Só, o que isso quer dizer? Tem um esqueminha que é o seguinte: existe a divindade, Deus, soberano, pá, lá em cima. Vamos lá, Deus. Existe o meu eu superior, que a gente pode chamar da minha mente superconsciente. Tá bem? Que é meu eu mais elevado, que sou eu, sei lá, antes de vir para a matéria. A sua alma lá que já sabe de tudo, de toda a verdade, entende? Que é uma com Deus. Então tem a divindade e tem o meu eu superior, ok? Abaixo do meu superior tem o meu eu aqui agora, meu eu consciente, a minha mente consciente, que é essa que eu estou falando com você e que você está ouvindo aí agora. Temos a mente consciente e abaixo temos a mente subconsciente. Então aqui a gente está falando de 4 camadas. A divindade, o meu eu superior, o meu eu consciente aqui agora e o meu eu inferior ou o meu subconsciente. Beleza. Dentro da prática do Ho Oponopono, eu aqui agora, você que está ouvindo, aprendendo isso e vai dar um voto de confiança, então com a minha mente consciente, eu peço à divindade que limpe em mim, seja lá o que for que tenha em mim, que está criando essa situação. Qual é a parte em mim que está identificada com as minhas crenças, com os meus pensamentos negativos, com a minha crença de desvalor, que está identificado com tudo de ruim e que está gerando essa situação na tua vida? Quando eu faço o Ho'oponopono para você, eu faço isso, eu limpo o que tem em mim que está gerando essa situação para você. Pô, só, mas o que você tem a ver com o meu problema? Somos todos um. Somos todos um. E eu sou responsável, então eu não limpo você, eu me limpo. Mas vamos devagar, né? Eu sei que eu já embolei aqui talvez um pouco para você. Então, dentro desse esquema que eu estou tentando te explicar, tem uma figura, eu posso deixar a figura aqui, explicando esse desenho. E aí, o que a gente faz aqui nesse momento é, eu com a minha mente consciente, eu peço à divindade que limpe em mim esses programas sabotadores, essas crenças, faça essa limpeza. Quando eu peço à divindade para limpar, ela vai lá e tira essa memória que está no meu subconsciente. Leva essa memória e transmuta essa memória. Transmuta essa memória em quê? Transmuta essa memória em puro amor. Em amor incondicional, que é a energia mais alta, a vibração mais alta, que é a energia de Deus, é a energia da fonte criadora, é a energia da divindade. É a energia que você e eu, em origem, já temos. Tem um termo, né, que é o livro que explica o Ho Oponopono, o primeiro livro se chama Limite Zero, que foi escrito por Joe Vitale. Por que Limite Zero? Porque, segundo o Dr. Hugh Lee, que foi quem trouxe e apresentou esse método pra gente, né, que construiu o livro junto com o Joe Vitale, quando a gente quer fazer essa limpeza, a gente quer chegar no zero. O que é zero? É quando eu não estou sendo guiado pelas minhas memórias. Então é como se fosse, sei lá, uma memória RAM aí que está cheia e a gente quer limpar o cachê do nosso navegador. É isso, tem vários dados no seu navegador, todos os sites que você já acessou, todas as suas senhas. Quando você limpa o cachê do teu Google Chrome, por exemplo, ele fica zero, fica limpo. É isso que a gente quer fazer com a nossa mente. Então quando a gente faz o Ho Oponopono, a gente está fazendo isso, a gente está chegando no limite zero, no estado zero. E o que é o zero? Dentro da filosofia do Ho Oponopono, o zero é a conexão com a fonte, é a conexão com a divindade que está em mim, que já sou eu, que já é você.
E aí a gente, via de regra, está vivendo muito longe dessa consciência. A gente nem lembra que eu sou um com Deus. A gente nem lembra que Deus está em mim, que eu sou parte do todo. Você sabe bem, a gente está na Matrix Zona, a gente está preocupado, a gente tem problema para resolver, a gente tem treta, a gente se identifica, a gente está hiperestimulado com o excesso de rede social. Então, o tempo todo a gente está, tipo, infoxicado e a nossa vibração tá lá embaixo. A gente está no medo, está no desespero, está na angústia, na agonia, na ansiedade, na depressão, na tristeza. Você sabe, né? Você está vivendo no mesmo século que eu. É difícil, ok. E por isso essa técnica, essa filosofia que eu expliquei, e a técnica que eu já vou te explicar de uma maneira prática, é tão benéfica e ela é tão útil e ela é tão simples. Porque basicamente é como se fosse uma prece. Toda vez que você pratica o Ho Oponopono, o que você está fazendo é pedindo à divindade que te guie nesse processo de limpeza. E o que é o processo de limpeza? E aí vem as 4 frases mais populares que a gente conhece. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Por isso que quando eu conheci só as 4 frases, eu não conseguia ver muito sentido, né? Eu precisava ir um pouco atrás e entender um pouco mais de tudo isso que eu estou te explicando aqui. Mas quando a gente fala as primeiras frases, por exemplo, sinto muito, me perdoe, é esse processo de sinto muito, seja lá o que for que há em mim, que está em dissonância com a fonte divina, com a divindade, e que está criando esse BO aqui. Sinto muito, me perdoa. Quando eu falo me perdoa, não é simplesmente eu pedindo perdão para Deus, porque Deus, não, dentro dessa visão aqui, ele não é um carrasco que está te punindo e que ele está exigindo que você peça perdão. Entende? A divindade é por amor. Ela não está preocupada com isso. Tipo, ela está emanando amor para você a todo tempo. Só que você não consegue se conectar com esse amor porque, via de regra também, você não se perdoa. Você está apegado. Inclusive, o último podcast que eu lancei, que está aqui no canal, eu falei sobre o passado e perdão. Então, eu trouxe bastante, a gente conversou bastante sobre isso, né? Sobre o passado, perdão, vai te ajudar se você se interessar nessa temática. Mas voltando aqui, a gente está fixado o tempo todo na autopunição, que a gente aprendeu isso na nossa sociedade, né? Tem um excesso também de masculino, onde a gente está sempre se cobrando no perfeccionismo, um lugar ideal, e a gente não consegue se acolher, que tem um pouco do equilíbrio dessa energia feminina, né? Quando eu me acolho e solto essas amarras, e solto esse chicotinho das costas. Essa é uma demanda que na mentoria o tempo todo a gente conversa sobre isso. É uma prática que a gente está sempre trazendo a necessidade. Porque, por exemplo, você se predispõe a... Gente, está muito escuro aqui agora, um instante. Vamos lá, você se predispôs a meditar todos os dias, aí você, obviamente, falhou, deu errado. Então, ao invés de você se acolher e trabalhar pela inspiração, a gente está aqui com o cabeção o tempo todo e a gente volta, né, repetindo, está reensinando. Eu gosto dessa fala que o Dr. Rui traz. Quando eu estou manifestando os problemas da minha vida, eu estou reencenando as memórias. Então, tem memórias de dor aqui em mim e eu estou o tempo todo colocando isso no repeat. E aí você está se repetindo, repetindo, repetindo. Todos os problemas que a gente está experienciando aqui são os repeats das memórias. Por isso, a limpeza precisa ser constante. O tempo todo eu preciso estar pedindo a divindade para me ensinar a vibrar no amor, para me ensinar, inclusive, a me perdoar. Então a gente fala essas frases, sinto muito e me perdoe, que basicamente é eu pedindo, divindade, me ensina a me perdoar. Eu mesmo me perdoar. Não é que é para a divindade me perdoar. É tipo, eu peço perdão para mim por eu estar criando isso e peço que a divindade me guie nesse processo do perdão, para que eu possa finalmente vibrar no amor, que é essa segunda parte, onde eu falo, te amo, sou grato, que hoje eu estou agradecendo na confiança de que essa memória vai ser transmutada em quê? Em puro amor. Nessa energia mais alta e elevada, onde eu sou um com o todo e eu me sinto em conexão com o todo, logo eu estou vibrando o quê? O amor incondicional. Esse é o objetivo do Ho Oponopono. É sair desse lugar contraído e se levar para um lugar em conexão com o amor, onde você consegue ter os olhos abertos, lavados. Então é como se eu estivesse tirando de mim uma lente de dor e coloque em mim uma lente de amor. E com essa lente de amor eu consigo enxergar o céu azul que está aqui agora na minha frente e agradecer por ele, me conectar com ele. Quando eu estou emanando, a energia que eu estou emanando, seja lá qual for, ela entra em ressonância com o outro, né? Com os outros campos ao meu redor. Então, assim, eu atraio mais possibilidades, mais experiências amorosas. Então, a todo tempo eu posso fazer essa limpeza. Falando as 4 frases, sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grato. Ou a gente pode só falar te amo, sou grato. Ou pode só falar te amo. Você pode passar pela vida falando te amo pro microfone, te amo antes de beber o chá. Dentro da prática, dentro dessa filosofia, falar te amo para tudo já é abençoar, já é praticar o Ho Oponopono. Você está falando com alguém, conversando com alguém, antes de eu atender alguém na mentoria, antes de você fazer um processo de venda para algum cliente, abençoa essa pessoa. Antes de você resolver uma treta, nananana, não precisa mais se apegar praticando o Ho Oponopono, você não precisa mais
culpar, não vai ter mais espaço para todos os sentimentos que a gente tem, claro, né? E vai bater como ser humano a raiva, o rancor, o ranço, tudo, ciúmes, enfim, todos os sentimentos possíveis, todas as emoções humanas, claro, elas vão continuar existindo, a inveja, tudo. E ela é uma ferramenta muito prática, não para você negar a sua experiência humana. Não, não é isso. Mas para você pedir ajuda, recorrer à ajuda que a divindade que há em você, a seu eu superior, para que você possa viver de uma melhor forma. Viver no caminho do amor. Pegar a visão? Deixa eu ver, cara. Eu já falei muita coisa e talvez tenha muito mais para falar. Fica com a recomendação do livro, né? Dentro da mentoria, a gente teve um último encontro onde a gente falou sobre o Pono Pono e me dediquei a isso, tirei dúvidas e eu quero fazer a mesma coisa aqui. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, deixa aqui nos comentários. Eu expliquei, né, o ponto de vista, o princípio, a prática, mas eu sei que pode dar um freak feel. Já tem um comentário que vai ser ótimo, eu vou responder ele no próximo vídeo. Mas use esse vídeo aqui para deixar qualquer dúvida que eu vou usar ele como fonte de novo de inspiração, né? Para que eu possa produzir os novos vídeos que a gente seguir tecendo aqui a costura dessa conversa. E aí é importante dizer, né, que se você quiser minha ajuda num processo, numa sessão terapêutica para você conseguir alinhar o seu ponto de vista para se autocriar de maneira consciente, vibrando num lugar melhor que você deseja, a gente parte dessas filosofias aqui no meu trabalho, né, tanto na mentoria, que é um trabalho continuado aí de 3 meses, onde a gente foca você construir uma rotina de bem-estar, quanto a sessão terapêutica, que a gente tem um pacotezinho de 4 sessões. Todos os links estão aqui estão aqui na descrição, beleza? E é isso, me segue no Instagram para continuar me acompanhando, tem sempre o nosso conselho do tarô lá toda semana, enfim, a gente segue com caixa de perguntas e a nossa troca aqui. Cara, prazer máximo conversar com vocês sobre isso. Eu sigo aqui fazendo essas limpezas constantemente e nessa fé, nessa crença de que com isso o melhor me alcança, né? A gente consegue assim viver sob essa perspectiva, né? Essa visão que estamos na véspera do melhor para nós e não mais naquele lugar contraído de que o que me espera é simplesmente o sofrimento, porque eu limpo essas memórias que tem em mim. Acho que é isso, galera. Acho não, eu sei que tem muito mais. Então segue aí, faça seu comentário e tamo junto. Até o próximo vídeo. Beijo.